Ainda existe espaço para heroísmo numa Marvel que perdeu o brilho, perdeu o impacto, que já não é a mesma coisa que era antes, voltou a engatinhar, fazendo um filme estranho, assim, de gosto duvidoso atrás do outro? É isso que o Thunderbolts tenta nos responder. O filme, como você sabe, estreou esse ano e ele reúne alguma quantidade de heróis, alguns personagens descartáveis do universo Marvel para uma missão importante. Eles são recrutados por aquela personagem que foi introduzida lá na série do Soldado Invernal, Allegra de Fontaine. E aí no caminho, durante essa jornada deles, eles passam por uma jornada de autodescoberta, descobrindo o lugar deles no mundo, o heroísmo deles, o que eles entendem sobre ser herói ou ser vilão, e principalmente falando sobre os seus traumas do passado. Esse time de renegados é formado pela Yelena, a irmã da Viúva Negra, o John Walker, que é aquele Capitão América babaca lá da série do Soldado Invernal, o Guardião Vermelho, que é uma espécie de Capitão América da União Soviética, e o Bucky, o Soldado Invernal, que todo mundo já conhece, que agora está atuando como político dentro do universo Marvel. Esse é um filme que eu acredito que a Marvel conseguiu tocar em temas complexos de uma forma mais efetiva. Ele já havia tentado fazer isso lá no passado com o primeiro Doutor Estranho, onde eles tentam falar sobre morte, sobre a existência, sobre a finitude da vida, mas eu acho que naquela época as piadinhas que entraram sabotaram um pouco o drama e o filme acabou não conseguindo ir muito além do básico, assim, apesar de ainda ser um bom filme, principalmente se você olhar pra trás e ver os filmes recentes da Marvel. Se você for rever o Doutor Estranho, você vai falar, nossa, é um filme realmente muito bom perto do que é feito atualmente. Mas eu acho que o Thunderbolts acabou sendo ainda um pouco mais efetivo nisso, assim, porque ele pega alguns temas como a depressão, a solidão, esse sentimento de inadequação, de você não se sentir pertencente ao mundo e como isso se reflete no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua autoestima. Tudo isso eu acho que foi muito bem abordado aqui, tanto no texto do filme como também visualmente. Eu acho que eles conseguiram abordar isso de uma forma interessante. Durante todo o filme, eles apresentam uma Marvel que perdeu realmente seu brilho. É um filme muito mais denso visualmente, assim. Todas as cenas, elas estão muito nebulosas, muito nubladas. Ela já não é mais solar como costumava ser antigamente. E a Torre dos Vingadores, que costumava ser um símbolo de heroísmo, um farol assim pra cidade, ela agora foi tomada pela CIA. Ela tá bem destruída. E até a própria De Fontaine, que é a personagem da Julia Louis-Dreyfus, ela é, como que eu posso dizer, uma espécie de Nick Fury do mal, sabe? Ela tá ali pra recrutar todo mundo, mas ao mesmo tempo ela não tá nem aí pro mundo e pra aquelas pessoas que estão envolvidas nas missões dela, sabe? Você entende o que eu quero dizer? É quase como se fosse um anti-filme da Marvel, como se subvertesse tudo o que a Marvel fazia antigamente, com aquelas coisas onde os personagens tinham ideais. Aqui tá todo mundo cansado, todo mundo agindo meio que vivendo no automático. É uma outra abordagem pra alguns heróis, que necessariamente não são nem heróis, por assim dizer, né? E até a abertura inicial é diferente, ela é mais soturna, ela é diferente do que a Marvel tá habituada a fazer. Uma cena que eu achei muito interessante é quando o Capitão América do Mal, o John Walker, que agora é um Capitão América rejeitado, um cara que é conhecido por ter sido o Capitão América por 2 dias, ter estragado tudo e foi dispensado. Tem uma cena em que ele tá lembrando de uma memória triste da vida dele, uma memória de arrependimento. Ele tá assim, reflexivo, olhando pra um ponto fixo, mas esse ponto fixo é o poço de um elevador, sabe? Então, tipo assim, ele tá com a tristeza na cabeça dele e as pessoas que estão olhando ele, contemplando ali um poço de elevador, pensando, pô, e aí, cara, você vai se jogar, tá ligado? Eu acho que essa cena dá um pouco da tônica do filme, de como eles querem mostrar como que o vazio tá entrando na mente dos personagens, tanto na temática quanto visualmente, assim, achei essa cena interessante. Mas o que realmente justifica o filme e mantém ele em pé é a relação da Yelena com o Bob. O Bob é um menino que a gente conhece durante o filme, ele tá ali num lugar onde eles são enviados pra fazer uma missão, e ele é uma espécie de experimento que deu errado, mas ao mesmo tempo, quando eles chegam lá, a própria Helena tem uma identificação muito grande com ele, acaba gostando dele. Quando ele é introduzido, a gente demora para entender realmente quais são os poderes dele, mas a gente já percebe que quando as pessoas estão próximas dele,
elas se sentem um pouco mais tristes, um pouco mais arrependidas, um pouco mais insatisfeitas com as próprias vidas. Isso meio que vai mostrando um pouco do que ele é e do que ele pode ser, assim. E eu acho que a interpretação do ator foi muito boa. Esse personagem era pra ter sido do Steve Yeun, acabou tendo um conflito de agenda, o ator não pôde participar, mas esse ator que entrou fez um ótimo trabalho, acabou se tornando um dos personagens que eu mais gosto na Marvel recente, e o melhor personagem do filme, assim, disparado. Como ele é um personagem que não sabe lidar bem com os poderes dele, ele tá descobrindo os poderes dele de uma forma complicada, ele tem dúvidas a respeito de quem ele é, do que ele pode ser. Ele se assemelha muito com o X-Men. Foi falado que o diretor desse filme poderia estar envolvido nos filmes dos X-Men, e seria realmente uma ótima escolha, porque o Bob aqui, ele é quase um X-Men, de fato, assim. Por tudo que ele passa durante o filme, pela repressão que ele sofre, pela forma como ele é utilizado por outras pessoas. É um personagem realmente interessante. E em certo momento do filme, o Bob acaba se tornando o Sentinela. Pra quem conhece dos quadrinhos, já sabia, isso não é um spoiler, porque já tava na divulgação do filme. Pelo nome dele também, já dava pra identificar nos quadrinhos quem seria ele. E em certo momento, ele acaba assumindo o manto do Sentinela e os poderes do Sentinela. É um personagem extremamente poderoso. É muito legal quando ele aparece, porque ele é um cara colorido, brilhante, solar. Perto de todos, quando ele surge, ele tem um contraste enorme com os outros personagens que são anti-heróis. Ele representa, de certa forma, a Marvel das antigas, que era tipo o Capitão América com aquela roupa de colã do primeiro Vingadores. Agora, quando surge um personagem assim, causa uma certa estranheza. Tanto que, quando tem uma cena onde estão todos reunidos, ele parece até meio ridículo em meio a todo mundo, com aquela roupa e com aqueles poderes que são extremamente mais fortes. Ele é quase como... A roupa dele é solar, como a do Capitão América, mas ele tem os poderes do Visão. Não necessariamente os mesmos poderes do Visão, mas próximo disso. E meio que hoje não tem mais espaço para esse lado mais colorido, mais brilhante do herói clássico na Marvel. Por isso que a jornada dele aqui nesse filme é ele se corrompendo e se tornando um cara que se afundou completamente dentro dos sentimentos, dos piores sentimentos que ele poderia ter. E aí ele acaba se tornando o Void, o vazio, o vácuo, que também não é um spoiler porque já estava tudo na divulgação do filme. E ele é o principal vilão do filme. Então, conforme o filme ele vai se aproximando do final, mesmo mantendo esse tom realista, ele brinca com coisas irreais, ele está aberto à fantasia, porque no fim do dia, isso é uma coisa que me atraiu no filme, durante o momento que eu assistia, é um filme sobre a cabeça de um personagem, compreendendo ele, entendendo o que acontece ali. A gente adentra a esse personagem e a gente compreende tudo o que se passa com ele. E o diretor tem escolhas visuais muito legais para isso, principalmente no clímax. Na tentativa de responder aquela minha pergunta inicial, se existe espaço para o heroísmo na Marvel de hoje, eu acho que o que a Marvel faz aqui nesse Thunderbolts é colocar a bola no chão e tentar encontrar aonde inicia o heroísmo dos personagens. Como ele pega diversos anti-heróis, ela chega e fala tipo assim, por onde eu começo a transformar esses caras em heróis? E no fim do dia, o grande heroísmo da maioria dos personagens foi ser gentil com um desconhecido que precisava de ajuda. Eu acho que foi isso que me atraiu no filme, por isso que eu acho que a Marvel foi feliz na execução desse filme. Ela trouxe muita simplicidade para esse heroísmo do dia a dia que os personagens passam, tanto na relação com o Bob, na parte da Helena, como na relação do pai dela. Tem um momento que o pai dela fala pra ela, pô, mas eu gostava tanto de te ver jogando bola, porque por mais que você não fosse a melhor do mundo, você era feliz fazendo o que você fazia. E é esse tipo de heroísmo que ela tenta implantar nesses personagens que podem vir a ser agora os novos Vingadores, por assim dizer. Eu acho que mesmo não sendo um filme perfeito, é um filme que vale a pena ser visto, e eu acho que é um filme legal da Marvel e que tá com o coração no lugar certo. Por isso eu deixo aqui a minha recomendação pra você assistir. Falou!